isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o seu nome e te agradecemos, Senhor, pelo que você é, o que você fez por nós. Aleluia, vamos fazer a nossa confissão ao nosso Deus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E digam todos, glória a Deus. Aleluia, porque Deus é bom. Ele é sempre bom. Nós temos que aprender isso e saber viver nessa bondade de Deus. Amém? Continue adorando a Deus, continue buscando Deus para você experimentar a fidelidade dEle, a verdade dEle. Porque isso é totalmente oposto do mundo, do que nós aprendemos até o dia que a gente nasceu de novo, que nós não tínhamos condição de entender sobre essa bondade de Deus. E essa natureza dele está dentro de nós. Então busque esse Deus com perseverança, com diligência, para você experimentar essa bondade, que só Ele tem. Ninguém tem essa bondade. E essa bondade nos livra das situações difíceis, essa bondade é consolo, essa bondade é solução, vem da presença dEle. Então, você precisa aprender a entrar na presença dEle, não é nada difícil. É muito simples para você que nasceu de novo. É só você determinar um momento para você estar com Ele. Porque Deus está sempre nos querendo. Tá? Então, nós que precisamos desta diligência, deste propósito de buscarmos Deus. Imagina que lá no seu quarto tenham 2 cadeiras. Uma é para você e a outra é para Jesus. A outra é para Deus, é para você conversar com Ele, para você estar com Ele. Então, todas as vezes que você determinar, escolher estar com Deus, Ele vai estar lá presente. Então, busque esta presença, porque esta é a diferença que todos precisam aqui na vida, na terra. Não é? Porque quando ninguém pode fazer nada, Ele faz. Porque Ele é tudo, Ele é absoluto. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor Deus, o poderoso. E nós temos acesso a Ele. Então, não é só ficar imaginando, nossa, que maravilha seria. É maravilhoso. Você pode. Então, busque esse Deus. Continue tendo a sua comunhão com Ele. E as situações que você achou que nunca iam ter solução, que rumo tomar, elas virão. Porque o Senhor vai dar para você. Só depende de você estar com Ele. Porque não é com a nossa força. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas com a nossa força. Porque a gente se acha, né? Que a alma ela sempre imperou, guiou, reinou, deu ordens na nossa vida. Mas agora chega. Não é mais com a nossa força. É com o Espírito de Deus. Ele mesmo disse que não é com exércitos, não é com espada, não é com a sua força. Mas Ele disse é com o meu Espírito. Então, é aprender isso. Gente, isso não é uma teoria. Isso é um poder de Deus liberado para nós. Então, aprenda. Busque Deus de verdade. Busque. A melhor escolha que eu fiz na minha vida até hoje foi Jesus. Porque sem Ele, eu ia estar arrasada, não ia ter nada de bom na minha vida. Não ia conseguir. De jeito nenhum. E eu me lembro que eu comecei aos poucos buscando Deus. Não foi assim de tudo de uma vez, mas eu fui diligente naquele momento. Eu nasci de novo, aceitei Jesus, e alguém disse, olha, você tem que ter oração pessoal. Eu nunca nem sabia disso. Nem tinha ouvido falar de oração pessoal. Então, eu entendi na hora, para ter comunhão com Deus, é isso aí, ficar sozinho. Você tem que fazer oração que brota do seu coração. Eu disse, meu Deus, que oração é essa? Eu só fazia oração lendo, tinha que ficar lendo aquilo lá, mas era vazio, porque eu não entendia nada, eu não saía de nada daquilo. Era uma coisa, assim, do ar, que não tinha efeito, porque não vinha de uma fé verdadeira que está no nosso espírito.
Mas eu fui buscando Deus, então, a partir daí. E fui me entregando. Conforme eu fui me entregando, Deus foi me seduzindo. Este culto, este canto que a gente louva a Deus com ele. Realmente, ele foi me seduzindo. Porque eu era muito entregue à minha vida, né? Porque a gente aprendeu isso. Ter responsabilidade com as coisas da vida. Enfim, eu me casei, tive filho. E o marido, enfim, eu tinha que lidar com isso, ser boa nesse assunto. Mas aí Jesus chegou na minha vida. Ele entrou na minha vida. E devagarzinho ele começou a ocupar o primeiro lugar na minha vida. Porque se ele ocupar o primeiro lugar na sua vida, o resto vai estar nos cuidados dele. Mas isso não é fácil, porque a nossa alma não foi treinada para isso. A nossa alma, ela que comanda, ela que manda primeiro tudo e Deus a gente encaixa lá. O dia que der eu vou para a igreja, o dia que der eu abro a Bíblia, o dia que der eu faço qualquer coisa. O mundo ensina isso, a religião ensina isso, a alma é isso. Mas não é isso que Deus quer. Então o Senhor foi se envolvendo com a minha vida porque eu fui deixando. A tal ponto que um dia Deus disse para mim e para minha mãe, agora vocês vão parar com esses negócios aí. Ficar fazendo docinho, costurando. Porque eu tinha o meu momento a sós com Deus, que era de manhã, eu só dava aquele horário. Era um horário até que bom. Eu era assídua naquele horário. Eu fiz mesmo, corretamente. E depois, à tarde, a gente fazia intercessão com a minha mãe. Pegava a Bíblia, a gente ficava orando. E para isso, assunto, para aquele lá. Mas não era tão assim de responsabilidade. Porque se tinha um programa, nós, estávamos atrás do programinha. E tal, vamos lá naquela loja, vamos ver aquelas roupas, não sei o quê. Minha mãe sempre bordou muito bem, sempre costurou muito bem. Minha mãe foi uma dona de casa exemplar, dedicada, passou isso pra mim. Então vamos lá ver aqueles bordados, aquelas coisas. Olha isso que lindo, eu vou fazer, pode deixar. Fazia tudo, bordado de rendinha à mão, rococó, aqueles, tudo maravilhoso para minhas filhas, tudo maravilhoso. Mas um dia Deus falou assim, agora vocês não vão mais costurar, não vão ficar fazendo visitinha de tarde. Pegava o bebê, vamos passear, meu. Ia na casa de uma amiga, lá passava a tarde. No outro dia, vamos lá ver aquela roupinha, que jeito que vamos comprar, não sei o que vamos fazer. No outro dia, vamos ficar costurando, no outro dia, vamos fazendo docinho. E assim ia. Mas havia uma oração verdadeira. Havia uma busca no coração, meus queridos. Essa é a diferença. Não é orar por orar. É orar para buscar Deus. Deus é fiel. Ele é fiel. Ainda que eu não seja, Ele é. Essa qualidade ninguém vai tirar dele, porque é dele. Então, foi duro, né? Porque parar com tudo assim, de repente, Deus falou, olha, então é o seguinte, agora, daqui para frente, vocês vão orar mais. Mas depois vai ter um tempo que vai orar mais. Mas depois, então, vai chegar o tempo que vocês vão orar mais. E depois vão orar mais e mais. Eu pensei que ele ia parar com isso. E foi assim ecoando, mais e mais e mais. Não é mesmo? E foi mesmo. E foi mesmo. Porque Deus é fiel e Ele cuida. Não seja o Deus da sua vida. Não é trabalho que faz você suar, que desgasta você, é que faz você ser o tal, ser o bom, se prosperar e estar no controle e no comando de tudo. Não é. Mas é confiar em Deus. Saber colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Ele vai ajeitar as coisas da sua vida que estão pendentes. Tá certo? Ele ajeitou meu casamento, que era um tal, sabe assim, tipo, eu gosto do branco, gosto do preto, eu gosto do rosa, eu gosto do... Gente, era sempre assim, sabe? Um puxando, igual quando você tá brincando com o cachorro, com um elástico, um pano, ele puxa de lá, você puxa de cá. É sempre assim. Mas o Senhor ajeitou isso. São coisas que nós, humanos, precisamos de ajustes para vivermos bem em comunhão um com o outro. Então, a fidelidade de Deus é maravilhosa e você jamais vai conhecer se você não entregar a sua vida de verdade para Ele. O que foi de ruim de eu ter colocado Jesus em primeiro lugar na minha vida? Me diz, até hoje. Não foi nada ruim, foi ótimo. Eu quero aprender mais, porque Ele cuida do que eu não posso cuidar. Ele vai aonde eu não consigo ir. E eu posso dormir à noite sem ficar com o coração acelerado e acordando 1000 vezes, sem saber por quê, mas por detrás tem toda uma preocupação, tem toda uma ansiedade, um medo que me tira
o sossego e a paz. Eu posso dormir à noite porque Ele está cuidando da minha vida. Então, não tem qualidade de vida melhor do que essa de Jesus. É isso que Ele quer, o seu coração, a sua vida. Então, se tem barreiras, fortalezas, e de repente você não tem vontade de se entregar para Deus. De repente você não está achando que é tão assim. E você pende muito para as coisas do mundo. Os cuidados que você tem pela sua vida, que é o dia inteiro uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa acolá, que é tudo artimanha do diabo para roubar a sua comunhão com Deus, para parar você não ter poder. Porque se eu não tivesse ouvido Deus e obedecido, porque ouvir Deus, talvez você ouça, o negócio é obedecer, fazer o propósito, tá? Então, eu não teria a condição de estar aqui hoje. Eu não estaria. A minha vida teria tomado outro rumo e eu estaria bem longe de Deus. Então a vontade dele não ia ser feita na minha vida. E isso traz bênçãos. Porque se eu estou fazendo o que Deus quer, Ele está me abençoando para eu fazer. Tá? Então os momentos difíceis são aqueles que a gente está sendo transformado, porque tem que arrancar uma coisa errada e entrar outra certa. Então muitas vezes a gente não quer, mas é muito valioso, é maravilhoso, porque você sabe que você tem um Deus que cuida de você. E mais, não tem nada mais precioso que você tenha na sua vida que seja a sua família. A família é o que é. É de estrelinha, é 10. Deus criou isso e o diabo destruiu isso, tá? Então não é dar tudo para os filhos, quer dizer que você é o melhor, que a sua família é a melhor, nem pensar. Nem pensar, porque nós somos corrigidos por Deus, quisermos andar com Ele. Mas não é uma correção que machuca, que mata, que deixa aleijado. É uma correção que traz uma mudança para o melhor, para uma bênção maior. Toda vez que somos corrigidos, somos abençoados. Então, não tem coisa melhor do que Deus estar presente dentro da tua casa, da tua família, para ela não cair. Porque se o alicerce não for a palavra de Deus, ela cai. Pode demorar, mas cai. Mas cai porque está minando. Quando está minando, as paredes vão rachar e elas vão cair. E cai o teto e cai tudo. Vocês estão acompanhando? Então eu louvo a Deus por isso. Então vamos ver aqui na palavra de Deus a importância que Ele coloca para nós sobre nós confiarmos nele. É assim, é o primeiro item, né? É confiar em Deus. Porque a confiança, ela vem de eu começar agora a buscar Deus. Eu começo a buscar Deus todos os dias, de todo o coração, num ritmo. Tá? Eu vou mantendo aquele ritmo. É isso que tem que acontecer. Tá certo. Às vezes acontece um imprevisto, pode quebrar um pouco, mas não é uma coisa que vai tirar você para sempre da presença de Deus. Então, atenção. Porque se você perder este ritmo e depois não souber voltar, isso é muito mal para a sua vida. Tá? Então você não pode deixar que nada quebre a sua comunhão com Deus para você continuar sempre. Um imprevisto, uma viagem, alguma coisa que você tem que resolver, alguma situação, tudo bem, 1, 2, 3 dias, alguma coisa assim. Mas depois disso você tem que retomar, porque senão você perde essa conquista. E é difícil conquistar de novo. Então não se iluda com o mundo e com os afazeres, com as coisas que te chamam. Não deixa a sua alma ficar envolvida com isso. Presta atenção. Primeiro lugar você tem que colocar Deus, para você aprender a ter confiança nele. Porque se você não tem confiança antes, na hora que você precisa ter confiança e você começa a confessar a palavra, você não tem confiança. Você só vai começar a confessar a palavra para ter confiança nele na hora que está a circunstância envolvendo a sua vida. Você não tem confiança. E se você não tem confiança, você não tem fé. Porque só confia quem tem fé. Então começa antes a ficar com Deus. Porque na hora que você precisar, você está dentro da confiança. E Deus está agindo. Porque você já fez isso lá, ok? Então vamos abrir em Salmos, capítulo 1.
Salmos, veja aí. Esse salmo é sempre muito bom da gente meditar nele, porque é demais o que Deus diz aqui nesses 3 primeiros versículos. Nós precisamos atentar a esta palavra do Senhor. Salmos 1, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o Senhor está colocando aqui para nós 2 situações. O versículo 1, que é o que nós não devemos fazer. Ok? Não é para nós fazermos isso. Não é para nós buscarmos conselhos. O horrível é que existe dentro da igreja muita gente, assim de gente, que tem o coração como de um ímpio. E ainda dão conselhos para as pessoas dentro da igreja, dentro da visão do ímpio. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque tudo que fala é dentro do padrão mundo, da lei do mundo, não das coisas de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nem sempre é preciso ir buscar conselho de ímpio lá fora. Porque dentro da igreja está cheio de pessoas dando conselhos de vingança, de revolta, de divisão, por aí afora, de processar, de acabar com a vida do outro. Isso existe dentro da igreja. 1000 conselhos totalmente errado. Então, isso é o que Deus diz. Não faça o versículo 1, ok? Deus está dizendo, não faça o versículo 1. 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E isso ele manda fazer. Então ele diz que o homem bem-aventurado é aquele que coloca o prazer da sua vida em meditar na lei do Senhor dia e noite. E nós já sabemos que para meditar nós temos que ler a palavra, confessar. Isso tudo vai ajudar na meditação. Todos os princípios da oração, as chaves da oração, vão acabar nos ajudando a meditar. Eu não forço meditar. Vou pensar no Salmo 23 agora. Não é assim. Deus, ele flui do seu espírito para a sua mente natural e vai te dando pensamentos que vão trazendo para você a direção de Deus para a sua vida. Sabe assim, do nada você começa a ter esses pensamentos. Então ele diz que esse homem que pensa assim é porque buscou conselho na palavra de Deus. Como que você vai buscar conselho na palavra de Deus? Lendo a Bíblia. Você tem que ler Bíblia, você não pode parar de ler Bíblia. Quem falou que é para parar? Não pode, gente. Já li muito 1 João, já li Provérbios. Para continuar, não é para parar. Se você parar, é igual aquela planta que está lá na floreira, que você parou de regar. O que aconteceu? A bichinha murchou, caiu. Coitada, tá lá, parece morta. Se você começar a regar essa plantinha, ela tem uma semente lá no fundo, uma raiz, ela vai brotar de novo. Então, se você começar a buscar Deus, a sua vida vai mudar. Vocês estão acompanhando? Porque você está buscando os conselhos de Deus. Como que você busca os conselhos de Deus? Tipo, Deus, eu vim aqui me aconselhar, por favor, estou aqui sozinho, estou aqui. Deus, eu vim me aconselhar, por favor. Você acha que eu devo vender a minha casa, mudar... Gente, não é assim que você vai se aconselhar com Deus. Porque essa é a noção que nós temos do que é aconselhamento. Deus sempre fala no sentido espiritual. O aconselhamento de Deus está dentro do seu espírito, através da sua comunhão com Ele. Leitura da palavra, oração em línguas, adoração, confissão, enfim. Essas chaves da oração, elas vão estruturando você a tal maneira que elas pegam de Deus o que Ele quer dar para você, para a direção da sua vida. Então, de repente, você sabe o que é para você fazer e o que não é.
Se é para esperar. Amém? Você acompanhou isso? Então, Deus, e agora? Você acha que eu devo pedir para aquela pessoa me ajudar? Você acha que eu devo... Gente, de repente você nunca vai ouvir Deus, não é por aí. Você não tem comunhão com Ele. Na última hora você quer ouvir Deus. Numa situação que você quer dar um passo na sua vida, tomar uma decisão. Não é do dia para a noite. Você tem que ter uma estrutura dentro da sua vida para você receber a resposta e a direção do que você precisa. E Deus ainda diz, cada dia. Está acompanhando? Então, por isso que é a hora de você começar agora. Porque na hora que você precisar, a resposta brota. Vem. Porque Deus cuida de você. Ele tem cuidado de você. Ele se preocupa assim com você. Estão acompanhando? Então, é diferente de antes, que nós não tínhamos direção alguma. Então, você está orando, essas coisas estão acontecendo aí dentro de você. E, de repente, tudo que você começa a fazer vem disso que está dentro de você. Depende do quanto que você está se entregando a Deus. Do quanto você está buscando Deus. Você tem de Deus o quanto você busca. Se você busca razoavelmente bem, você está tendo a direção de Deus na sua vida. Você não fica preocupado. Porque você sabe o que você vai fazer. Você está tranquilo. Se você está com os cabelos em pé, saindo fumaça da tua mente, então está faltando coisa aí dentro, suprimento. Né? Então vale a pena. Agora veja o versículo 3. Se você fizer o 2 que Deus mandou. Ele, então essa pessoa, você, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quer dizer, tudo na sua vida vem, o sucesso vem do quanto você está buscando Deus de verdade. Então você florescerá. É isso que ele está dizendo no versículo 3. Você vai florescer. O sucesso é esse. Gente, o sucesso não é só conta bancária. Porque há uma tendência de, quando fala de prosperidade e sucesso, pensar só na grana. Deus vê num todo essa situação. Tipo, sucesso entre os casais, marido e mulher, sucesso na família, sucesso no trabalho, sucesso, enfim, na sua vida, na saúde, no que você precisa. Estão acompanhando? Deus está prometendo isso. Um sucesso na nossa vida. Uma bênção para a nossa vida. Como que nós vamos andar na bênção de Deus? É por aqui. É nessa maneira. Tá? Então não se preocupe, cuidado com o seu intelecto, que ele quer saber mais do que recebe do Espírito. Porque a nossa mente, ela é terrível, a nossa alma, ela sempre quer se levantar, ficar acima de Deus e dar solução, e querer saber falar da palavra. Não é questão de falar da palavra, é questão de viver a palavra. Nós precisamos viver a palavra, não é ficar falando. Tá? Porque tem uns espirituais por aí que só conversam de versículo para versículo, ping-pong. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por verdes pastos ele me leva. E ele ainda me sustenta e me guarda, e me leva pelos caminhos retos, e faz a minha alma descansar. E por vales sombrios da morte. Gente, não é isso. Um fala, o outro responde. Ah, gente, não dá para conversar com essa gente. Espiritual. Nem aguenta. Eu quero ver o dia a dia. É na hora que precisa da resposta e da mão de Deus e não tem. Então você não precisa ficar falando nada. Deixa Deus agir. Ninguém precisou falar o que Moisés estava fazendo no monte. O outro lá já achou que ele tinha morrido, né? Me dá ouro todo mundo, vamos fazer um outro Deus aqui e nós vamos adorar esse tal aí, de bezerro de ouro. Porque Moisés acho que até já morreu, né, gente? O próprio irmão achou. Ele já morreu, o que ele está fazendo lá em cima que não aparece? 40 dias, tem a dó. Mas quando Moisés aparece no topo da montanha, todo mundo, a luz de Deus era tão forte nele que parecia o sol. Ninguém conseguia olhar para ele. Queimava a vista. Não, esse cara estava realmente com Deus. Ele não precisou falar uma palavra. Amém, queridos? Então, andar com Deus é ter aquela presença de Deus na vida, no dia a dia. E saber lidar com os problemas e as situações do dia a dia. Tá ok? Então, não fica criando ideias do que é esse sucesso com Deus. Não é mais de rosas. Isso não existe, porque o diabo está por aí atacando.
todo dia. Mas é saber vencê-lo com paz. Então vamos ver Salmo 34. Está valendo? Gente, busca Deus. É a melhor coisa que você faz. A melhor coisa que você faz. Eu só sei que depois que Deus falou que era para eu parar de ficar fazendo docinho, vestidinho, visitinha, e que era para eu orar mais, mas ele não falou assim, ó, para de ser dona de casa. Ele não falou, não. Ele não falou, ó, para de cuidar das suas filhas, do seu marido. Não foi isso que ele falou. Coisas que eu nunca precisei fazer, né? Ficar fazendo docinho. Quem falou que é para eu fazer docinho? Ficar bordando vestidinho, fazendo crochê, tricô, não sei, 10 mil. Fazendo visita para os outros. Eu não estava precisando disso. Nem estou. Deus falou, nessas horas você vai me buscar. Nessas horas você vai me buscar. Depois disso que eu comecei a fazer isso, ele colocou um grupo na minha frente de pessoas para eu coordenar com 300 pessoas. E foi daí que tudo começou. Vocês estão acompanhando? Depende. Por que não está acontecendo nada de Deus na sua vida? Porque você não está tendo esse encontro com Ele. Ele não pode te dar nada mesmo. Eu não saí procurando nada, hein? Absolutamente nada. Eu nunca vou procurar nada, hein? Porque chega, eu acho que já está bom. Mas aí Ele dá mais um. Ele é que sabe se é para ter mais ou menos. Você não precisa procurar lugar, púlpito para pregar, gente para você ajudar. Você não precisa procurar. Deus manda. Venha na minha casa em primeiro lugar se eu precisar. Ele veio. Eu preciso sim, você vai orar. Você não vai fazer visitinha, você não vai ficar aí brincando para cima e para baixo, andando, fazendo docinho, você não vai fazer nada. Ele preencheu tanto a minha vida que coisas que eu sempre gostei e fiz, eu parei de fazer. Tipo, ir na praia, eu sempre adorei isso. Sempre, criei minhas filhas lá nisso. Piscina, pra quê? Não estou precisando nada disso, nem de sol, nem de nada. Eu preciso de Deus, é só com Ele que eu me sinto bem. Eu dei minha vida, os meus minutos para Ele de tal maneira que eu penso 2 vezes quando eu vou fazer outra coisa que não seja isso. Porque eu vou ver bem se vale a pena. Senão eu não faço. Então Deus está me dando o que fazer. E isso está ótimo. É maravilhoso, porque enquanto isso Ele cuida do resto. Vocês estão acompanhando? Vale a pena você entregar a sua vida a Deus. Ele vai mudar o foco da sua vida carnal para uma vida espiritual. Vale muito a pena. Então veja só, versículo 8 de Salmos 34. Gente, eu não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Eu acho que Deus não achou ninguém fazer isso, Ele pegou a pior pessoa. Assim, para fazer o que Ele precisa. Porque tem muita gente bacana que podia estar fazendo isso aqui, que eu estou fazendo. Mas não tinha. A única pessoa que se entregou a Ele fui eu. Então Ele tem que fazer essa pedra virar gente. Sabe, por forma. Tá complicado para Ele também. Trabalhoso, Ele tem que... Eita. Ai, Ana Maria, né? Ai, não, Senhor, mas aqui agora não estou conseguindo, vamos dar uma pausa. Mas eu não saio da presença dele. E aí ele vai, igual o oleiro, formando o vaso. É isso que você tem que deixar. Tem rumo a sua vida. Então ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Novamente, bem-aventurado o homem que nele confia, ok? Precisa confiar em Deus, porque esse refúgio aí é confiar. Porque quem confia está no refúgio. Está escondido nele. Estão acompanhando? Eu me lembro que quando eu me converti mesmo, nós íamos para a praia e um bando de gente, né? Eu levava violão, aí todo mundo tinha que adorar a Deus. Vamos ler Bíblia, adorar Deus. Cadê ele? Sumiu tudo aquela gente. Ai, todo mundo já dormiu à tarde, descansou. Antes da sessão da noite agora nós vamos adorar a Deus, hein, minha gente? E lá ia eu fazendo oração para todo mundo. E o povo amava. O povo amava e Deus fazia, hein? Criançada, tudo junto, quieto, sentado. Tem que pôr teus filhos para adorar a Deus. Que negócio é esse? Teus filhos para obedecer a Deus. Ensinar em casa o que é vir na igreja. Que as criança é um bichinho danado. A Bíblia já diz que você põe vara nele. Não é para você arrancar a orelha do filho. Filhinho,
esse aí vai subir na tua cabeça. Repreensão precisa. Não é assim. Tá? Porque com Deus não tem meio termo. Deus corrige mostrando o certo. Então, as crianças têm que ensinar em casa. Não, você vai para a igreja, né? Você não vai no banheiro. Você está me ouvindo? Você quer fazer xixi? O que mais que você quer? Vai agora. Vamos? Quero ver. Senta aí. Senta. Já fez? Ah, não sai. Então você não quer. Entendeu o que você não quer? Você já entendeu o que você não quer? Você tem que saber ensinar o seu filho. Agora você vai na igreja, senta aí e fica quieto. Daqui você não levanta. Ensina, porque é na alma que você ensina o seu filho, porque ele não tem espírito recriado. Ele não entende no espírito, ele só entende na alma. E a alma é correção, que nem a Bíblia diz em Salmo, 100 varas precisar. Não é para deixar vergão, mas esta é uma correção. Você vai lá na casa de fulano, não me fica pedindo nada, não sobe na árvore do fulano, não me pega, põe fogo lá na sala da pessoa, porque pelo amor de Deus, não vai de pendurar na cortina da mulher. Porque, gente, vocês sabem, pensa que é parque de diversão. Por quê? Em casa não ensina nada, e quando vai na casa dos outros, cara, tenha dó, faz favor. E quando vem na igreja é a mesma coisa. Você tem que ensinar o seu filho. É isso que você tem que fazer. Você vai para a igreja, hoje é dia da igreja. Não me peça nada lá dentro. Porque se vai no cinema, você sabe ficar quieto lá. Tá certo? Então vai tudo dos pais. Se você não souber, não tiver essa direção de Deus, para você saber receber dele, você nunca vai ensinar para o seu filho nada. Ele não vai aprender nada. Por que o filho quer sair, quer entrar? Porque ele não está bem. Ele não está bem. Mas tem que ensinar a ficar bem. Porque lá dentro da escola, se começar a sair toda hora da sala, também o professor não vai deixar. Ó, meu filho, você está com problema, chama lá a direção, manda esse moleque embora. Porque ele não sai, não para na sala, quer ir no banheiro, deve estar com diarreia, não sei. Manda embora, vê lá. Não pode sair. Vocês estão acompanhando? Ainda leva problema para a escola, porque a mãe não está ensinando dentro de casa. É chegar na casa de uma pessoa que quer ir no banheiro. Ah, vai mentir lá longe. Mentira, porque quer fuçar, quer ver o que tem lá. Abrir gavetinha, ver tudo. Criança, gente, você tem que ensinar. Eu sei o que eu estou falando, porque eu ensinei minhas filhas. Elas iam comigo nas reuniões de oração e, ó, quieta, sentada lá. Não levanta, não me chama, não faz um A, hein? Ó, bico calado, você está ouvindo? Senão não vai mais. Ah, eu quero ir nas conferências, pastor dele. Vai ficar quieto, sentado lá? São 2, 3 horas. Ah, acho que não. Então não vai. Comigo é que vocês não vão mesmo. O dia que criar juízo, que vai ficar sentado, pode ir. Um dia criou e foi. Todos admiravam. Puxa, suas filhas são exemplo. Elas não se mexem. Não mexem mesmo. Tem a hora do intervalo, pode ir. Agora não tem nada ficar fuçando, andando. Fazendo o quê? Quer se aparecer? Então fica em casa. Não precisa vir fazer o quê? Vocês estão acompanhando? Então, nós precisamos deste conselho de Deus para nós podermos ter isso que vai influenciar os que estão ao nosso redor. Se nós não tivermos essa disciplina de Deus, nós não vamos conseguir ter confiança na hora que nós precisamos. Nós não vamos ter. Porque Ele está mandando provar. Se Ele não mandasse provar, é outra coisa, mas Ele diz, prova que eu sou bom. E aí você vai ser bem-aventurado se você confia mesmo em mim. Então, como eu disse, você não vai confiar em Deus na hora do problema. Lá, todo aflito, gritando, confessando. Porque você não está com fé nenhuma. Você, na hora do problema, você já confia, porque você começou lá antes que acontecesse. Então, começa hoje. Começa agora. Para você ter a paz e a segurança de Deus na hora. Para que a sua oração flua com tranquilidade do seu coração. E Ele diz que você será sempre bem-aventurado. Eu sei que vocês já estão conseguindo isso. Já está muito diferente dos primeiros dias. Mas a palavra de Deus está colocando para nós que temos que nos aprofundar mais. Para nós termos mais confiança. É muito importante ter confiança. Porque se você está tranquilo aqui, sabendo que a tua casa está em ordem, você está aqui aproveitando o momento.
Se você não tem certeza, você não está aproveitando nada, recebendo nada. E assim é com Deus, ok? Se você sabe que Ele está agindo, você está aproveitando as bênçãos dEle. Senão, não. Então, vale a pena. Começa. Então, veja Salmo 40 agora, versículo 4. Vamos buscar esse Deus de verdade. Esse Deus é maravilhoso, gente. Dele é que vem a direção para a nossa vida. O mundo vive de uma maneira. Deus é de outra maneira, porque Ele implantou aqui na terra o reino dele. É diferente o reino dele. E nós pertencemos a esse reino agora, que é celestial. Nós somos agora extraterrenos. Então as nossas condutas têm que ser de lá, não daqui. É um aprendizado, não estou dizendo que é fácil, mas tem que aprender. É cada dia, tem que aprender. Andar aqui nesse mundo, como um cidadão do céu, do reino. Versículo 4, ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tá vendo? Se eu aprender a colocar a minha confiança em Deus, eu vou ser bem-aventurado. Isso quer dizer, eu vou ser abençoado. Valeu? Você quer ser abençoado? Então põe sua confiança nele. E como que eu ponho? Aprende. Todo dia. Você já vai orando, confiando, confessando, colocando todas as situações na mão dele, dizendo quem ele é, o que ele faz, como que ele está agindo na sua vida agora. Então, você está aprendendo a confiar em Deus. E ele diz que se você confiar, você vai ser muito abençoado. Aliás, em todas as coisas. E olha, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, nós temos que aprender a confiar nele. Vamos lá, Salmo 84 agora. É isso aí. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena. Vamos começando. Orando, entregando. Todo dia você vai falando a palavra. Falando aqueles versículos. Fica um momento a sós com Deus. Orando. E o seu coração está ficando forte. As suas emoções estão sendo envolvidas pelo seu espírito. Você está ficando forte demais. É isso. A emoção forte. Nada vai destruir você. Nada, porque você está abençoado. Olha só, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aí, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, o Senhor está mostrando que viver na casa do Senhor não é só, literalmente, aqui é a igreja que a gente chama, que aqui é a casa de Deus. Mas viver nessa casa de Deus é na presença de Deus. Assim como nós, quem é pai e mãe, os pais gostam que os filhos estejam sempre perto, não é mesmo? É assim é o Deus nosso Pai. Ele diz que Ele é Pai, Ele nos chama de filho. Então, Ele se apraz com a nossa presença junto dele. Essa comunhão para Deus é tudo, porque Ele é Pai. Não tem como Ele não nos abençoar se nós ficarmos com Ele. Então, é isso que Ele está dizendo, que bem-aventurados que habitam em tua casa. Quem habita na casa do Pai são os filhos. Tá certo? Nós somos filhos. Então, entrar na presença desse Pai é muito importante. Se eu entrar na presença dele, eu sou abençoado. Continuamente, a sua vida está tendo uma bênção, uma segurança. Deus está colocando isso na sua vida. Tá? Então, Ele está querendo isso de nós. Vê Salmo 94 agora. Nós vamos ver os versículos 12 e 13. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Então, meus queridos, não é mal nenhum você ensinar o seu filho. Valeu? Aliás, é o correto. Porque só cabe a você, pai e mãe, ensinar e corrigir o seu filho. Não é para a professora fazer isso. Não é para o pastor fazer isso. Pelo amor de Deus. Isso vem de casa. Então, Deus é pai e ele corrige. Mas não é uma correção que vai detonar, né? A pessoa. Que vai machucar, acabar com a pessoa. Não é. É uma correção para mudança. Para ser abençoado. Então, toda correção é para ser abençoado. Então, veja que ele diz no 13. Para lhe dares descanso nos dias maus. Se você é corrigido por Deus, no dia da circunstância, você vai ser abençoado.
Tá entendendo? Então, nós precisamos muitas vezes perguntar para Deus, Deus, me corrige no que eu preciso, me mostra. Eu preciso saber em que área eu preciso ser corrigido. E isso é uma humildade que nós temos que ter diante de Deus. Porque às vezes as coisas não estão bem e eu preciso de correção e não sei, não estou vendo. Mas se Deus me mostra, então eu sei e vou orar em cima daquilo porque eu quero ser transformado. Então o Senhor vai agir naquela área. E eu vou ser abençoado, que bem-aventurado é isso. Tá valendo? As áreas que precisam de mudança, Deus vem. Ele vai mostrar e corrigir. Então aceitar a correção é importante. Ter esse coração humilde que se dobra diante de Deus. Salmos 112, vamos lá. Tá valendo, queridos? Aleluia. Então Salmos 112. Versículo 1, vamos começar aí, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então esse homem que se dedica a Deus, tem temor, que segue Deus, que colocou a sua vida em Deus, que quer Deus, vai seguir Deus. Olha só o que acontece. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Veja o fruto da confiança, de confiar em Deus. Porque quem realmente teme a Deus e busca, e louva esse Deus, e põe Deus na sua vida de verdade, olha o benefício, olha a bênção que recebe os cuidados de Deus para a sua descendência. Ele está colocando aqui, gente. Mas veja que esses filhos que Deus está abençoando, cabe também as suas obrigações de pai e mãe sobre eles. Do tipo, né, que você não faz nada e Deus já está cuidando. Não é assim não, né? Vocês sabem, né, gente? Deus, ele não toma os passos, não dá os passos que nós devemos dar nas nossas vidas. Ele nos fortalece, nos orienta, mostra em nós o que temos que fazer. Então, se eu preciso corrigir meu filho mais nesta área, Deus me mostra. Me dá força, me ensina. Então, todo esse ensino com os filhos é Deus que dá. É diante da visão de Deus e não do mundo. Estão acompanhando? Então, quem quer esses filhos abençoados, Deus promete. Ele já prometeu. É só fazer isso aqui. Quem que não quer ver a sua descendência abençoada? Não é? Ver a segurança de Deus nos filhos. Gente, todo mundo. Mas olha, tem um jeito. Ele diz aqui que é para os que o temem e se comprazem nos seus mandamentos. Então, os filhos vão ser abençoados. Mas tem que viver o versículo 1, ok? Tem que viver o versículo 1. Não importa o que esteja acontecendo, se o caso é velho lá dentro de casa, com a família. Não importa, o negócio é começar hoje. Ser fiel, estar lá, Deus vai aparar todas as arestas. E no versículo 3, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ele não está falando aqui que é só milhões de reais. Gente, essa bênção de Deus, essa riqueza, é todos os cuidados de Deus em todas as áreas. Não deixa faltar nada, não vai faltar. Não vai mendigar o pão, não vai ter escassez. Vai ter, sim, as bênçãos de Deus dentro de casa. Vale a pena ou não? Claro, mas tem que fazer o versículo 1, hein? Então, versículo 1, escreve bem lá, grandão, põe na parede, vê, sei lá, você está fazendo isso. E aí ele vai fazer o resto. Então, Mateus 6, para que nós aprendamos a ter confiança, paciência. Vamos ver aqui Mateus 6. Gente, uma coisa que todo mundo tem que aprender para andar com Deus. Ter paciência, a paciência de Deus, tá? Não é essa paciência de quem está na rede, a aguinha de coco lá no mar, hein? Na frente do mar. Não é. É a paciência de saber esperar confiando no que a palavra de Deus diz. Estar todos os dias com Deus, porque Deus não está dormindo e nem está cochilando. Ele está agindo, ok? Então, Mateus 6, versículo 33, olha aqui. Buscai, Jesus falou, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Agora, olha só. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas.
todas as coisas que nós precisamos vão ser nos dadas, se nós colocarmos Deus em primeiríssimo lugar. Nós temos que aprender a andar aqui na terra de acordo com o reino de Deus, como eu disse no começo, que nós pertencemos a esse reino. Jesus pertence a esse reino e veio e mostrou como vive no reino de Deus. E nos ensinou, lendo os evangelhos, os 4 evangelhos, nós podemos ver como Jesus viveu dentro do reino. Ele é do reino, ele viveu no reino. Então nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então agora nós temos que aprender a andar no reino do Filho de Jesus. Que jeito que ele andou, como que é? O evangelho explica tudo. Então, todas as coisas nos serão dadas. Nós já temos tudo, só falta nós sabermos viver nisso tudo. Como que nós vamos viver? Naquele versículo 1 lá dos Salmos, que a gente acabou de ler, 112. Tá? Estando na presença de Deus. Eu acho que isso vale a pena. Com certeza. Agora, Tiago 1, 22. Isso é importantíssimo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Ele está dizendo, não é para você ficar contemplando, fazendo na sua vida o que você quer, é para você fazer na sua vida de acordo com a mente de Cristo. Você olha no espelho, é você mesmo, não é isso que ele quer. Ele quer que você olhe no espelho e seja Jesus Cristo. E depois retire para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele vai ser abençoado em tudo o que ele fizer. Quer dizer, tudo que você fizer vai ser bênção, vai dar certo. Não vai ter falha, não vai ter buraco. Não... Peraí, por que não está dando certo alguma coisa aí? Então, tem que atentar a essa passagem, ao que ele está dizendo. Você está negligente em que área da palavra de Deus? Como que você está andando nessa área no reino? Está em falha? Então precisa de correção. Então peça a Deus. Ele vai mostrar tudo para você, aonde precisa corrigir. E tudo vai ser ajustado à palavra de Deus alinhado e as bênçãos vão acontecer. Não adianta nada ouvir a palavra de Deus. Não adianta. Tem que praticar. E praticar é o seu momento a sós com Deus, porque é de lá que vem a condição de você ser o que a palavra é. Então, oração é importante e necessária. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Vamos orar. Vamos continuando. Firme na oração. Porque tudo que o diabo quer é parar você. O diabo quer parar você na oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Senhor Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.